Oi pessoal, essa daqui é a nossa aula 16 do curso Desmistificando Java. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a herança em Java, certo? Bom, o objetivo dessa aula é a gente entender qual o problema que a herança resolve, como utilizar a palavra extends, o conceito de classe pai e classe filha, que a gente viu até esse conceito, essa nomenclatura, né, na aula passada, sobre os modificadores de acesso, falando do protected. A gente vai entender também o que é um objeto herdado e como acessar os membros herdados e quando utilizar a herança. Então, vamos lá para o código. Bom, eu estou aqui no código já com o pacote aberto da aula 16. Bom, para introduzir, imagine que você precise de um sistema para uma clínica veterinária. Aí, nesse caso, existem, por exemplo, cachorro, gato e papagaio. Você faria, para todos os animais que tiverem, você faria uma classe assim, dessa maneira? Porque você pode ver todos os animais, vou começar aqui por cima, todos os animais têm um string nome, tem int idade e um double peso, por exemplo. Além disso, eles também têm os métodos, por exemplo, void comer, vou colocar vazio mesmo, void dormir, todos eles. Você teria que fazer tudo isso para cada um deles. É assim que faria? Não é a melhor maneira, até porque tem muita repetição de código e isso não pode existir. Toda essa repetição desnecessária. Nesse caso aqui a gente repetiu 3 vezes, mas imagine quando tiver, por exemplo, cavalo, coelho, peixe, hamster. Quanto mais animais, mais repetições a gente vai ter. E nesse sentido, é para isso que a gente tem a herança. A gente cria, por exemplo, um modelo de animal, e com isso, aqui a gente pode colocar string nome, vai estar até aqui no colado, né? String nome, entidade, double peso. Aí tem um comer, que ele vai soltar apenas comendo. Dormir a mesma coisa. Dormindo. Beleza. Aí com isso, baseado nisso, a gente não precisa colocar todos esses atributos e métodos em cada classe filha, assim dizendo. A gente pode usar a palavra extends animal. Ou seja, o cachorro está estendendo de animal. Ou seja, você pode pensar também, o cachorro é um animal, certo? Bom, nesse caso você pode ver aqui que nosso código está vazio. Dentro da nossa classe não tem nada. A única coisa que o cachorro faz de diferente é estender de animal. Ele herda tudo de animal, certo? Vamos ver no main, para a gente entender melhor isso daqui. Eu vou inicializar um cachorro. 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 Que é igual a new cachorro. Certo? Vou definir o cachorro.nome. Rex. Cachorro.idade. Que é igual a 4. Cachorro.peso. É igual a, sei lá, 6 quilos. 6.0. Certo? Nesse caso, a gente conseguiu definir tudo, todos os atributos, mesmo sem ter nada aqui dentro. Simplesmente porque cachorro é um animal. E animal tem esses atributos. Então a gente consegue definir. A gente consegue ver que aqui na ideia não representa nenhum erro. Inclusive até sugeriu pra gente o nome, idade e peso. Certo? A gente pode também usar os métodos cachorro.dormir e cachorro.comer. Certo? Vamos rodar aqui, Shift F10. E perfeito. A gente conseguiu definir tudo que a gente precisa. A gente definiu, a gente não deu print nisso, né? E usou os métodos dormir e comer. E funcionaram. Ele está dormindo e comendo aqui. Mesmo sem ter nada dentro. De onde que estão vindo os atributos e os métodos? Todos eles vieram da classe animal.
certo? Então, nesse caso, nessa estrutura, o animal seria uma classe pai, cachorro uma classe filha, certo? Bom, o que pode ser herdado? Bom, vamos ver aqui em animal. Nesse caso aqui, não tem nada. Mas a gente pode colocar public, por exemplo, private, vou colocar o protected aqui, protected, certo? Bom, quando não tem nada, como a gente viu na aula passada, apenas o que tiver dentro desse pacote aqui vai conseguir acessar, por isso deu certo. Mas o que pode ser herdado? Atributos públicos podem ser herdados, atributos protegidos podem ser herdados, como a gente viu na aula passada, os atributos protegidos só podem ser acessados pela mesma classe e por classes filhas. Nesse caso, quem está acessando é a classe filha, cachorro. Então, tudo certo. Atributo privado. Como a gente viu na aula passada, um atributo privado só pode ser acessado pela mesma classe. Não pode ser acessado diretamente aqui, certo? Por isso, nesse caso, a ideia já está soltando um problema, porque cachorro não, no main aqui, ele vai dar um erro porque o peso é privado. Nesse caso aqui, a gente pode colocar protected ou public. Protected. Vou colocar aqui também, temos como forma de exemplo. Certo? Tudo protected. A mesma coisa com os métodos. Métodos públicos. Public. Métodos públicos podem ser acessados. Métodos protected também, certo? Bom, nesse caso aqui, a gente pode tirar tudo aqui também de gato. Posso estender animal. E a mesma coisa com papagaio. Porém, se tudo fosse tirado de animal, não faria sentido ter outras classes simplesmente para ficarem vazias. Claro, teria sentido no quesito organização mental e de código, né? Porque ao invés de você estar trazendo um animal, você está trazendo um cachorro especificamente. Porém, isso não faz tanto sentido. Na maioria das vezes, você vai colocar alguma coisa dentro de cada um. Nem tudo precisa ficar na classe pai, certo? Nesse caso aqui, a gente tem comer e dormir, que é universal para todos os animais, certo? Porém, posso colocar um método aqui, void latir. Latir não é comum de todos os animais, certo? Eu vou colocar um sout, ao, por exemplo, certo? Nem todo animal late, mas o cachorro sim. A mesma coisa com o gato. Ele pode miar e o papagaio pode piar, né? Enfim, nesse caso aqui, a gente pode chamar no main o cachorro ponto latir. A gente vai dar um Shift F10 para a gente ver. E au, certo? Nesse sentido, é lógico que gato e papagaio não podem latir. Eles não têm o método latir e nem faria sentido se tivesse em animal ou em outras classes além do cachorro, certo? Então, nesse caso, o cachorro possui tudo que o animal tem. No caso, ele estende de animal, certo? Porém, isso aqui, esse método latir, foi criado nele. Então, é exclusivo dele. Eu poderia colocar um private, na verdade é um método, né? Então, public, e criar atributos privados a partir de métodos públicos, né? Que seria uma prática melhor. Mas, enfim, nesse caso aqui, o cachorro só late e é um método público. Perfeito? Eu posso continuar aqui também, por exemplo, void public, void miar, miau. E animal, eu poderia, animal não, no main, eu poderia vir aqui, ó, gato. Gato é igual a new gato. Certo? Eu poderia definir as mesmas coisas aqui separadas para gato também. Gato.nome é igual a gato. É o nome de gato, não sei o nome de gato. Enfim, mas no final das contas, gato também pode dormir. Gato também pode comer.
gato pode, o que o cachorro não pode, miar, certo? O gato vai miar, no final das contas, miau. Aqui é o gato dormindo, o gato comendo, aqui é o cachorro dormindo e comendo, e au au. E aqui, miau. Se eu tentar chamar gato.latir, isso não existe, não é um método dele. Isso aqui, ele não encontra o método latir em gato, certo? Porque não existe. Bom, vamos continuar. Para ficar de melhor entendimento, você pode compreender que a herança representa um relacionamento. Representa um relacionamento de um. Por exemplo, em gato, gato é um animal. Nesse caso aqui, gato é um animal e representa esse tipo de relacionamento. Cachorro é um animal, certo? Porque o animal é a classe pai e cachorro e gato são classes filhas. E pensando nisso, a gente pode entender o que seria uma boa prática para a gente utilizar a herança. Não se deve utilizar a herança simplesmente para reutilizar código, certo? Como a gente fez ali, além de ter aquela relação de E1, a gente conseguiu reduzir a repetição de código. E nesse caso a herança é adequada. Mas antes de você pensar em utilizar a herança, você tem que pensar se tal objeto realmente é um objeto, do caso objeto pai. Se sim, a herança talvez seja adequada nesse caso, certo? É importante pensar nisso para uma boa prática, para a gente ter uma boa prática de herança, certo? Bom, nesse sentido, a herança nos permite reaproveitar código, evitar duplicação, criar hierarquias e especializar classes, porque você pode ver que animal é uma classe genérica e foi especificada em cachorro, certo? E tudo isso a gente vai usando o extends, certo? No futuro a gente vai ver outros tipos de classes, classes abstratas e interfaces, mas por enquanto a gente vai seguindo nessa ideia do extends, certo? Bom, outra coisa que é importante frisar aqui, uma herança só pode ser utilizada para uma classe, só pode herdar uma classe. Não existe herança mútua, por exemplo, estender animal e, sei lá, gato, em algum sentido. Não existe isso, certo? O gato, sim, né? Gato. Não, isso não existe para herança, certo? Não existe herança múltipla, só pode ser um outro objeto. Um objeto filho só pode ser um outro objeto, certo? Não pode ser mais de um. Bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje e deixo também aqui um exercício. Eu vou colocar em um pacote exercício. Vou definir aqui. Vou colocar como, na verdade, simplesmente como um file para colocar exercício.txt. Certo, eu quero que crie a seguinte hierarquia. Pessoa que vai poder ser um aluno, porém também vai poder ser um professor, certo? Eu quero essa hierarquia. A pessoa tem nome e idade. Tem nome e idade. Aluno tem matrícula, apenas matrícula nesse caso, certo? E o professor tem disciplina, certo? No main, eu quero que vou colocar aqui no main, eu quero que crie um objeto de cada tipo. Utilize tanto membros herdados como específicos de cada classe. Simplesmente isso, nesse caso, para a gente fixar melhor a ideia de herança. Eu vou deixar a correção no GitHub, tanto a correção como as instruções, eu vou deixar no GitHub, certo? E, bom, é importante que todo mundo tente fazer para a gente fixar melhor essa ideia de herança, porque é uma ideia importante para programação orientada a objetos e programação orientada a objetos com Java, nesse caso, certo? Na aula de hoje foi isso. Na próxima aula a gente vai ver sobre escrita de métodos e polimorfismo, que também é um conceito importante da orientação a objetos.
E por hoje foi só. Até a próxima.